sou o professor Evandro Ramos, esse é o curso Técnico em Segurança do Trabalho. Nós estamos abordando então a disciplina de Legislação e Normas Regulamentadoras. Nesta aula nós vamos trabalhar o item 2 do seu material e vamos falar especificamente sobre acidente do trabalho dentro da legislação previdenciária. Vamos lá? Bem, a Constituição Federal de 1988, ela trouxe lá no seu artigo 201 a importância relacionada ao processo de previdência social, que ela é organizada nos regimes geral de previdência social. Nós temos lá no parágrafo 10 do artigo 201 que uma lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, como a gente tem hoje. Existem vários benefícios do INSS prestados pela Seguridade Social, pela Previdência Social, que são em decorrência de acidente do trabalho, ou seja, o trabalhador teve uma origem, que é acidente do trabalho, vinculou-se ao INSS nesse processo para receber algum tipo de benefício, ok? E nós temos então a Lei 8213 de 1991, que é a lei que regulamenta essas questões relacionadas ao acidente de trabalho, e nelas que vamos abordar algumas questões importantes. Ela dispõe sobre os planos de previdência de benefícios da Previdência Social, e também é nela que se encontra a definição de acidente de trabalho no Brasil. Vamos lá? Vamos conhecer? No artigo 19 da Lei 8213 de 1991, nós temos que acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de um empregador doméstico ou no exercício de trabalho dos segurados, referidos no inciso anterior do artigo 11, provoca lesão corporal, perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou ainda a redução permanente ou até mesmo temporária da capacidade para o trabalho. Essa é a definição de acidente de trabalho que a gente tem no Brasil. Tá claro ou não? Então a Lei 8213 traz no seu artigo 19 essa definição bem clara para a gente, que obviamente a gente utiliza muito na nossa área de saúde e segurança do trabalho. O que mais que nós temos no artigo 19? Nós temos ainda que, lá no parágrafo 1º, a empresa ela é a responsável por adotar as medidas coletivas e também as individuais de segurança do trabalhador, segurança e saúde do trabalhador. Temos ainda que constitui uma contravenção penal, ok? Punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de saúde e higiene do trabalho. Nós temos também que é dever da empresa prestar informações pormenorizadas, detalhadas, sobre os riscos da operação a executar com o produto a manipular, junto com o trabalhador. E temos também, no artigo 19, que o próprio Ministério do Trabalho e Previdência Social, atual Ministério da Economia, é quem fiscalizará, e também teremos sindicatos e outras entidades representativas de classe também que contribuirão no cumprimento dos dispostos nessa legislação, ok? Bom, no artigo 20 nós temos que considera-se também acidente de trabalho, além do que falamos no artigo 19, considera-se também acidente de trabalho. Doença profissional, tá claro? Que é uma doença profissional? É aquela entendida como produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar, tem alguma atividade específica, peculiaridade com aquela atividade. Determinada atividade ou constante também numa relação elaborada pelo Ministério da Previdência Social e Ministério do Trabalho. E também é considerado acidente de trabalho a doença do trabalho. Existe a doença profissional e a doença do trabalho. Assim, entendida também como aquela que é adquirida ou desencadeada em função de condições especiais. Ele desenvolve a doença do trabalho. Exemplo, pneumoconioses. Tá claro? Em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente, constantemente e da relação mencionada no inciso anterior, que é a relação do trabalho. Não são consideradas como doença do trabalho as relações que vamos abordar aqui, ó. A doença degenerativa, a inerente de grupo etário, ou seja, de faixa etária, a que não foi produzida ou que não produza incapacidade laborativa. Então tem uma doença, mas não produz incapacidade laborativa. Não é considerada doença do trabalho. A doença endêmica,
adquirida por segurado habitante em região que se desenvolva, salvo aí comprovado que é resultante de exposição ou contato em determinada natureza do trabalho. Exemplo, malária, por exemplo, tá claro? Dengue. Ela pode ser adquirida em uma área endêmica para essas doenças. Então, nesse sentido, ela não vai ser equiparada à doença do trabalho, salvo exceção. O que mais que nós temos? No artigo 21 da Lei 8213, equipara-se. Aí sim, equipara-se também ao acidente de trabalho. O acidente ligado ao trabalho, mesmo que não seja a causa única para aquele acidente de trabalho. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de ele foi agredido, ato de agressão, sabotagem, terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Imagina uma situação, o trabalhador está lá na empresa, chega a cônjuge ou cônjuge daquele trabalhador e agride fisicamente. Aqui não é um acidente de trabalho, e acidente de trabalho a gente sabe que tem que emitir CAT. Está aqui, está na legislação, um ato de agressão. Até mesmo se foi um ato de agressão do próprio colega de trabalho, ok? Quem sofreu um acidente de trabalho. Tá claro? O que mais? Ofensa física intencional, inclusive de terceiro por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Também está relacionado ao acidente de trabalho. Ato de imprudência, negligência ou de imperícia de terceiro, ok? Ou de companheiro de trabalho. O colega de trabalho deixa de prestar atenção no que ele estava fazendo e liga a máquina onde o trabalhador estava fazendo a manutenção, ok? Tá claro? Entendeu a lógica? Pode ter sido um ato de negligência. Nesse sentido, às vezes até quis fazer uma brincadeira, quem sofreu um acidente de trabalho. O que mais? O ato de pessoa privada do uso da razão. Então, se a pessoa estiver transtornada, por exemplo, ela está privada do uso da razão. É também, obviamente, o que causar quem sofreu algum tipo de lesão, por exemplo, é um acidente de trabalho. E também outros tipos de situações como desabamentos, inundações, incêndio, outros casos fortuitos decorrentes de força maior, por exemplo, forças da natureza. Tá claro? Então, quem sofreu algum tipo de lesão, obviamente, aquilo é um acidente de trabalho e a empresa tem a obrigação de emitir a CAT, a comunicação de acidente de trabalho. Então, além da situação do acidente de trabalho, nós temos essas situações que são equiparadas. Acabou? Temos ainda a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade, o acidente sofrido por segurado ainda que fora do local e de horário de trabalho, tá claro? Nas situações, na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. A empresa pediu para ele fazer uma coisa fora do horário da empresa, ele está a serviço. Se ele está a serviço, sofreu um acidente, aquilo é um acidente de trabalho, tá claro? É no horário de almoço, é acidente de trabalho, tá claro? Estando ou não no ambiente de trabalho. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa, para que evitar prejuízo ou proporcionar algum proveito. O trabalhador acaba o horário 5 horas da tarde, um exemplo. E aí ele, por vontade própria, por prestação espontânea, ele quer ficar ajudando os colegas naquele ambiente de trabalho. E ele sofre um acidente de trabalho. É equiparado ao trabalho e, obviamente, vai ter que emitir a CAT. Aquilo vai ser enquadrado como acidente de trabalho, é o que diz a legislação. Ok? O que mais? Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada pela empresa. Então, nós temos essas situações também que são equiparadas ao acidente de trabalho. O que mais? Ainda equipara-se outro tipo de situação, no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive o veículo de propriedade do segurado. Esse caso aqui é o caso do antigo acidente de trajeto. Tá claro ou não? E nós temos, anote aí porque isso é importante para esse caso em específico. Nós temos uma medida provisória, número de 905 de 2019, que revogou esse tipo de situação. Logo, ainda na vigência dessa medida provisória, que foi prorrogada atualmente, ainda o acidente de trajeto ele deixa de existir. Tá claro ou não? Esperamos, então, na prática, essa medida provisória com a alteração, a revogação desse item, virar uma lei. Se não virar uma lei, pode ser que volte isso aqui a acontecer de novo. Tá claro? Ok? Então, atualmente, existe acidente de trajeto? Não, não existe acidente de trajeto, que é o termo dessa lei, desse item aqui. Bem, no artigo 21 da Lei 8213, nós temos que, nos períodos destinados à refeição, descanso
ou por ocasião da satisfação das suas necessidades fisiológicas, no local de trabalho ou durante o trabalho, o empregado ele é considerado no exercício do trabalho, ok? Se ele tem vontade de ir ao banheiro, ele vai ao banheiro, é claro, a empresa não pode proibi-lo, e aquele horário, aquele período é considerado também jornada, horário de trabalho. Não é considerada agravação de uma lesão ou complicação de um acidente de trabalho a lesão que for resultante de acidente de outra origem, que se associe ou se sobreponha às consequências do anterior. Um exemplo, ele sofreu um acidente, está com uma lesão no tornozelo. Ele vai para casa, faz alguma outra coisa e sofre outra lesão jogando bola no final de semana. Tá? Ou seja, ele tem uma outra lesão fora do ambiente de trabalho, fora dos horários de trabalho, totalmente desconexo com o trabalho, não tem nenhuma relação com o trabalho, mas agravou a lesão que ele tinha. Tá claro? Então, obviamente, não é considerada agravação ou complicação de um acidente de trabalho, nesse sentido. Outra questão, o artigo 21A. A perícia do INSS é quem vai considerar ou não caracterizada a natureza acidentária da incapacidade, ok? Quando constatada a ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo. Então, caso o trabalhador for encaminhado ao INSS e desse encaminhamento para o INSS, o perito do INSS entender que existe alguma relação, o nexo com a lesão que ele está apresentando, o agravo que ele está apresentando com o trabalho que ele executa, o benefício vai ser acidentário. E o INSS ainda poderá exigir da empresa a emissão da CAT, ok? Bom, a empresa ou o empregador doméstico não poderão requerer a não aplicação do nexo epidemiológico. Então, obviamente, a empresa ela faculta ela literalmente contestar esse nexo, tá? Cabe recurso. Então, a empresa ou o empregado doméstico deverão comunicar o acidente de trabalho, outra questão importante, no artigo 22, para a Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte da ocorrência. Evandro, existe prazo para emitir a CAT? Sim. Aqui, ó, artigo 22 da Lei 8213. Primeiro dia útil depois da ocorrência do acidente. Ok? Gravou? Anotou aí? Esse item é importante. Não conseguiu emitir a CAT, não emitiu. Então ela está passível de multa e essa multa tem um valor entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, que vai estar em torno ali do valor do salário do trabalhador se enquadrar nas alíquotas específicas da Previdência Social. Tá claro? Então, essa multa ela pode variar em torno de R$ 1.000 a uns R$ 5.800 na prática, ok? Hoje. Bom, o parágrafo 1, também do artigo 22, receberão cópia fiel o acidentado, seus dependentes, sindicatos, bem como outros tipos de instituições que podem estar relacionadas à fiscalização, como por exemplo o INSS. Significa o quê? A CAT ela deve ser emitida e todos esses órgãos devem ter uma via. Tá? Na prática profissional, como é online, nós temos aí que é emitido 3 vias, o trabalhador tem a dele, a empresa tem a dele e, obviamente, seus dependentes, quando requererem, terão acesso a uma terceira via. Tá claro? O que mais? Na falta da comunicação por parte da empresa, podem formalizá-lo o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que atendeu ele lá no pronto-socorro, ok? E qualquer outra autoridade pública. Então grave isso que é importantíssimo. Quem pode abrir a CAT, emitir a CAT? Qualquer pessoa. Isso é um risco um pouco grande, por isso envolve uma questão bastante importante na nossa atuação preventiva, como profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, e você, técnico de segurança do trabalho, para evitar que isso seja feito, ok? Para que a CAT, obviamente, seja emitida somente nos casos específicos e obrigatórios. Bom, a comunicação que se refere no artigo 2 não exime a empresa da responsabilidade pela falta da emissão. Significa o quê? Se o próprio trabalhador emitiu a CAT e realmente tinha que abrir a CAT, a empresa ainda pode ser multada. É isso que está dizendo aqui o parágrafo 3º, ok? O que mais? Lá no parágrafo 4, o sindicato e as entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança dessa fiscalização e também da multa com a Previdência Social. No parágrafo 5º, a multa que se trata do artigo não se aplica à hipótese do artigo 21A, que é a relação do nexo aplicado pelo INSS, ok? E, obviamente, considera-se também o dia do acidente de trabalho, o dia que aconteceu o acidente. Mas nos casos de doença profissional e doença no trabalho, considera-se o início da incapacidade, como o dia, ou
o dia de segregação compulsória, que ele foi afastado obrigatoriamente, ok? Ou ainda o dia em que for realizado o diagnóstico daquela doença do trabalho ou doença profissional. Tá claro? Aquele dia vai ser, obviamente, o dia considerado como o dia do acidente de trabalho. Bom, o acidente de trabalho, então, de uma maneira bem sistemática, entenda aqui, ó, existem CATs, ou acidentes sem afastamentos, onde, mesmo não tendo afastamento, tem que se emitir a CAT. Nós temos também acidente de trabalho com afastamento, que também temos que abrir a CAT, porém, vamos sim encaminhar o trabalhador ao INSS sempre que esse afastamento for maior que 15 dias, ok? A legislação deixa bem claro isso. Ultrapassou 15 dias, tem que encaminhar esse trabalhador para o INSS. Tá claro? O que mais? E, obviamente, em caso de óbito por acidente de trabalho, a CAT deve ser aberta imediatamente. O prazo de primeiro dia útil muda. Em caso de óbito, então, imediatamente tem que ser aberta essa CAT. Tá claro? Evandro, e aí? O que acontece, então, desses processos, principalmente do encaminhamento ao INSS? Nós temos, então, o seguinte. Quais são os benefícios que o trabalhador poderá receber a partir desse afastamento maior de 15 dias com a CAT? Tá? Auxílio doença acidentário, que tem um código no INSS que é o B91. O auxílio acidente, ok? O auxílio acidente é um benefício prestado em decorrência de sequelas que o trabalhador pode ter tido em decorrência do acidente de trabalho. Exemplo, ele perdeu a mão, ok? Então ele vai ter uma sequela para o resto da vida. É um benefício pago para ele até o resto da vida. Tá claro? Claro que esse benefício aqui é o único que pode ser menor que um salário mínimo. Beleza? Outro benefício é o auxílio acidente, que é um benefício como se fosse uma indenização, literalmente, por conta de uma sequela que esse trabalhador sofreu nesse acidente de trabalho. Então imagina, por exemplo, que ele perdeu a mão. Ele, obviamente, não tem a possibilidade de regenerar uma mão. Então, nesse sentido, ele vai ficar sem a mão para o resto da vida. Nesse sentido, então, por ter sido origem de acidente de trabalho, ele vai, obviamente, receber auxílio acidente, que é o único benefício que pode ter valor menor que um salário mínimo, ok? E nesse sentido, ele vai receber até o final da vida. O cálculo, obviamente, do valor será feito nesse tipo de sentido. Bom, o terceiro benefício que esse trabalhador aqui pode receber ainda, por motivo de acidente de trabalho com afastamento maior de 15 dias, é a aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho. Então ele fica afastado por auxílio doença por um período e vê-se que ele não tem a capacidade mais para retornar em nenhuma atividade do trabalho. Ele receberá uma aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, que teve origem numa CAT. E o óbito poderá dar aos dependentes desse trabalhador uma pensão por morte por acidente de trabalho aos dependentes. Tá claro? Então, nós temos aqui o item 2 dentro da legislação previdenciária, esses assuntos importantes relacionados ao acidente de trabalho. Espero que você tenha anotado todas essas dicas importantes. A legislação ela é bem específica e direcionada nesse sentido. Agradeço muito a sua atenção e aguardo você na próxima aula.